Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso projeto de extensão Café Filosófico. Hoje o tema do nosso encontro é ancestralidade, sexualidade e educação. E hoje a gente vai contar com a fala do nosso querido professor Emanuel Soares. O professor Emanuel é uma pessoa querida por todos nós. É uma grande honra para a gente tê-lo aqui no nosso café. Já é a terceira vez que Emanuel participa do nosso café. Ele é um parceiro do nosso projeto de extensão. E eu estou muito contente de poder realizar esse café hoje, porque é isso, a gente está com saudade de você, Emanuel. Então, a gente está todo mundo aqui, acho que os alunos de filosofia vieram prestigiá-lo. E hoje eu tenho a impressão de que hoje o número de participantes está bem maior, é recorde, porque todo mundo querendo lhe ver falar. Então, a gente está muito contente com a sua participação, com a sua presença no nosso Café Filosófico hoje, para falar desse tema, né? E para também homenagear o professor Emanuel, eu quis convidar dois estudantes, que são estudantes muito ativos no curso e muito interessados também, participativos, e que eu gosto muito também. Então, esses dois estudantes que eu vou convidar para compor a mesa junto com o Emanuel são Caiodê e Joane. Eu quero agradecer primeiramente a minha equipe, né? Essas pessoas que me ajudam, que é Anderson Souza, Eliane Silva e Iago Itaparica. Sem eles eu não conseguiria realizar essa atividade aqui. Eles trabalham mais do que eu, na verdade. Eu só faço mandar. Faça isso, faça aquilo, e eles fazem tudo. Então eu agradeço muito a eles. Eu quero agradecer ao projeto Prosas do Campo, que tem acolhido a gente aqui nesse Café Filosófico, a Coama, a Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária, o Tecelendo. Agradecer ao NUPEF, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Filosofia, que toda vez também apoia a nossa atividade. Todas as atividades do curso de Filosofia são apoiadas pelo NUPEF. O Colegiado de Filosofia. Agradeço a presença do professor Cícero, que está aqui, que é coordenador do curso. Agradeço também ao PIBEX, pela concessão da bolsa de extensão de Iago é bolsista, PIBEX. O blog Ambiente Coletivo, de Anderson, que faz a divulgação, faz a filmagem, faz tudo. O projeto Escolas Culturais, que Anderson coordena lá no Pedro Calmon. E todos vocês que vieram prestigiar esse evento hoje. Então é isso, eu fico muito contente com a presença de vocês. Espero que tenhamos uma noite muito agradável, com muitas discussões. Agradeço às meninas, bonecas pretas. Agradeço também a Tony Salles, que também já é um parceiro, né? Toda vez ele está aqui. E a gente gosta, espero que você venha sempre. Agradeço muito. Então, eu vou convidar aqui o professor Emanuel Luiz Roque Soares para a mesa. Então, eu convido agora Joane dos Santos de Jesus, Joane, que é discente do quinto semestre de Filosofia. E convido Caiodê Boa Morte do Carmo Cardoso, que também já é habitué do Café Filosófico, é discente do segundo semestre de Filosofia. Então, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês e passo agora a palavra para o professor Emanuel. Eu queria saudar meus ancestrais, Epababá, saudando a Oxalá, que é o dono do dia. Eu saúdo a todos os meus ancestrais. Depois eu queria agradecer muito a professora Giovana, Gel, como na intimidade chamo, né, pelo convite. É sempre bom, é a terceira vez que eu venho ao Café Filosófico, e é sempre bom estar nesse programa, que ela é a fundadora e que traz a filosofia, tira a filosofia das paredes da universidade e traz a filosofia para a rua. Com esse programa, nós já conseguimos trazer a dimensão do curso de filosofia para as ruas de Amargosa, e muitos alunos passaram a se interessar
pelo curso depois que conheceram o café filosófico. Isso é muito bom, porque tira a filosofia dessas quatro paredes, que fica coisa só de filósofo, só da academia, e traz filosofia para a rua. A gente começa a discutir temas filosóficos na rua, que a princípio não era a base da filosofia acadêmica, né? Então eu gosto muito desse projeto por conta disso, né? Esse projeto extensivo. Não vou me alongar muito, até porque é uma questão na qual a gente já discute muito, porque a gente fala sempre que o nosso corpo, ele além de ser a nossa fortaleza, ele também é a nossa fraqueza. Porque quando não estamos conectados com a nossa ancestralidade, com o nosso solo, com a nossa história, com a nossa identidade, o nosso corpo, ele é a nossa maior derrota. Então, a gente tende a todo momento a estar voltando às nossas origens exatamente por isso, para estar fortalecendo o nosso corpo, que é o nosso templo. Como foi que chegou desse ato cultural de aceitação do corpo para um fenômeno de síndrome de vira-lata que se tornou o nosso relacionar com a cultura? Eu acredito que a nossa questão da síndrome de vira-lata está bem centrada na escola, né? Quem é que difunde a escola no Brasil? Jesuítas, Igreja Católica. Se você vê, hoje a gente tem a Faculdade de Educação aqui, né? Nosso centro de formação de professores aqui, porque aqui a Margosa foi grande formação de professores, né? Por freiras, pela Igreja Católica. Essa cultura jesuítica, ela diz o seguinte, que tudo que não é o dela não presta. Tudo que não é o dela é menor. Essa cultura é excludente. Essa cultura nos ensinou aos negros e aos indígenas, que ela conseguiu catequizar, que essa cultura indígena, cultura negra, cultura cigana, eram coisas menores, né? Que o mais importante é você aculturar o outro, escravizar o outro, desqualificando a cultura dele. Nos faz pensar isso, né? Quando nos discursos hoje das igrejas neopentecostais se diz que talvez o mais importante orixá do panteão africano é o diabo judaico-cristão, uma porção de idiota acredita. É isso que nos faz síndrome de vira-lata. Nós achamos que o que é nosso, o que veio do índio, o que veio do negro, você entendendo? O que veio de cigano, de coisas que não é o cristianismo, não presta. Nós achamos isso, por exemplo, está no discurso de todo o nosso imaginário. Um homem, e lhe digo que é a maioria, tanto é a maioria que se reflete até na eleição de Jair Bolsonaro. Ele afirma isso o tempo todo e a maioria dos brasileiros acreditam nisso. A maioria dos brasileiros tem síndrome de vira-lata. Ele acha que a principal cultura formadora dele não é importante. Não estou aqui diminuindo a importância de Jesus, mas ele não é mais importante para mim do que meus orixás. Ele não é mais importante para mim do que a cabocla Jussara, Índia. A questão é essa, você está entendendo? Nós temos síndrome de vira-lata. Vamos voltar ao que Nina Rodrigues dizia na abertura do livro dele. Enquanto a Alemanha e a França estão indo para a África estudar a cultura africana, nós estamos com os nossos negros aqui na senzala e não estudamos. Vamos voltar àquilo que a gente está aqui num centro de formação de professores, no Recôncavo, uma escola negra, e quando você abre as pesquisas da pedagogia, da educação física, você só encontra pesquisando europeus.
europeus. É Piaget, não tenho nada contra esses. Mas a gente deveria ter se a gente não se visse com síndrome de vira-lata, a gente teria um equilíbrio de pesquisa em nossa cultura. Os pesquisadores que pesquisam isso são vistos como pesquisadores menores. Se lembra do que eu contei aqui da minha conversa sobre Apolo e Dionísio na academia? O que a professora dizia: você fala bonitinho de Apolo e Dionísio, meu filho, para que falar nesse diabo desse Exu? Então, tudo que é nosso, afrodescendente, tudo que é indígena, né? Nós não conhecemos nada dos índios, bicho. Veja se isso não é síndrome de vira-lata. Nós temos uma cultura indígena enorme. Nós matamos e dizimamos os índios. Nós temos vários caminhos de aprendizado com os índios. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo simples. Qualquer mulher que quer emagrecer vai fazer a dieta do Mediterrâneo. Você já viu índio gordo, obeso? Por que a gente não estuda os índios para escolher uma dieta indígena para ficar magrinho? Porque é síndrome de vira-lata. Do Mediterrâneo, os azeites de oliva, da Europa, a gente tem síndrome de vira-lata com o que a gente pensa, com o que a gente faz. É disso que eu estou falando. A gente tem soluções. Outro exemplo, quando você chega na religião do candomblé, sem folha não tem feitiço. Os candomblesistas são todas extremamente ecológicos. Nós não precisamos ter lição de ecologia com ninguém. Se a gente for aos terreiros, se a gente for aos candomblés, vocês vão aprender ecologia lá. Você está entendendo? Vão aprender o que é preservar, qual é a necessidade da planta, o que cada planta serve, a importância de cada uma para elas. Vários projetos em terreiro de candomblé para replantar essa mata nativa. Eu cheguei a Amargosa há pouco tempo e vejo que as pessoas procuram a cultura do pasto, desmatar e cortar, né? Eu não vejo essa cultura de plantar e cuidar, e eu tenho feito. Então a gente tem essa síndrome de vira-lata. A gente não gosta do que é nosso. É as pessoas estavam me perguntando: quer ver que é a síndrome de vira-lata? Eu estou no meu segundo pós-doutorado, todos dois no Brasil. João Pessoa: por que você não vai pro exterior, rapaz? Lá que é bacana. Bacana de quê? Qual é o bacana que tem de fazer pós-doutorado no exterior? Mas é melhor do que em João Pessoa. Melhor, síndrome de vira-lata, né? É melhor Paris do que John People. Existe não é uma tendência, é uma cultura difundida de admirar a antiguidade clássica, os deuses greco-romanos, né? E relacionar isso com erudição, né? Com intelectualidade. Já quando a gente fala a gente não, né? As pessoas normalmente falam de religiões de matrizes africanas, existe um caráter pejorativo de primitivismo, né? Eles relacionam isso muito com uma coisa primitiva. Eu queria saber como é que o senhor, um homem de ciência com pós-doutorado, se relaciona com a sua fé, como o senhor encara essa ancestralidade da religião, e se existe, porque eu não tenho conhecimento das religiões de matrizes africanas, se existe alguma forma de tornar isso mais contemporâneo, mais de fácil digestão, assim, para pessoas que não conseguem compreender todo esse arcabouço ancestral da religião africana. Quando você fala de um mito grego ou de um mito grego-romano, você é erudito. Você é intelectual, você está falando de Apolo, de Dionísio, de Zeus, você é intelectual. Quando você fala de um mito africano, você é primitivo. Eu acho que toda mitologia é primitiva, né? Mitologia é o estudo do início das coisas dos povos, né? Os primeiros conhecimentos estão contidos nos mitos, na mitologia de todo mundo. Toda mitologia, e aí que eu digo, isso foi uma estratégia jesuítica de desqualificar o que não era dele.
né? O que é do outro, seja em qualquer lugar, inclusive aqui. Nada presta para eles, que eles andaram muito naquelas ilhas de Guiné, Austrália, naqueles mares, e eles também desqualificaram os ameríndios. Toda a outra cultura que ele se bateu de frente, ele desqualificou. Um outro ponto da síndrome de vira-lata que é interessante é o seguinte: até pouco tempo no Brasil, a gente não tinha muitos pesquisadores brasileiros. E aí o pessoal, adoro, inclusive sou leitor assíduo deles, adorou os estrangeiros que faziam isso. Bastide, que foi o orientador do Fernando Henrique Cardoso, é um grande pesquisador do Candomblé. Pierre Verger, Ruth Landes, quer dizer, para gringo estudar negro presta, negro mesmo se estudando não presta, nós por nós não serve. É um negócio, você tá entendendo? É síndrome de vira-lata mesmo, serve até para alguém vir de fora e nos estudar, mas nós por nós não presta. Eu nunca vou entender como isso, porque eu acho que quando você parte para estudar mitologia, é um estudo científico, qualquer que seja a mitologia. A mitologia indígena é linda, né? A mitologia maia, os incas, a mitologia é linda. A grego-romano também, eu fico fascinado com mitologia, né? Para mim, da filosofia é a parte mais cara, é a parte mais significativa. Agora todas são iguais, todas têm o mesmo poder, não tem uma melhor do que a outra, não tem um Deus mais poderoso do que o outro, não existe um único Deus. Eu pretendo, e cada vez que eu, como homem de candomblé, como homem da pesquisa que eu vejo, que sou, como sou das duas coisas, eu sou aquele pesquisador de dentro, eu fico feliz cada vez que eu conheço uma nova cultura, uma nova mitologia, uma nova maneira de pensar, porque eu acho que nós, seres humanos, nós somos plurais, nós não somos singulares, nós temos vários caminhos, nós temos várias alternativas, nós temos várias saídas, tudo presta, a cultura do outro não pode ser desprezada, né? Não tem uma cultura melhor do que a outra, não existe, não é a religião, é as religiões. Eu acho que a gente devia falar só no plural, são as culturas, as mitologias, as religiões, os conhecimentos. Nós somos plural, nós não somos únicos. Não existe um só caminho, não existe um só conhecimento. Se fosse assim, tanto é que até hoje a gente descobre coisas novas culturas, ainda está se achando, né? Se escavando, se procurando e se vendo novidade. Então eu acho que o caminho é plural, o caminho é de olhar para tudo, é não fechar o olho para nada, viu? Procuram-se bonecas pretas. Procuram-se bonecas pretas. Procuram-se bonecas pretas. Procura-se representação. Procuram-se. Menina não se aveste para conhecer pessoas. A felicidade está tão